Já de volta e agora o nosso tempo é para falarmos de aplicativos, viu? Aplicativos no nosso celular, né? Esses aplicativos já se tornaram algo tão corriqueiro que muitos de nós não conseguimos mais viver sem eles, não é verdade? Algumas pessoas usam mais, outras nem tanto. Mas o fato é que pelo menos uma vez no dia, quem tem celular utiliza, nem que seja um aplicativo. Por exemplo, o WhatsApp, né? Facilita muito a nossa comunicação, né? Qualquer momento ele pode ser usado por pessoas de diferentes faixas etárias. E isso é incrível. E ele é usado, né? Hoje a gente vê aí crianças, jovens, adultos, pessoas idosas também usando estes aplicativos. Esse, no caso do WhatsApp, né? Agora, há aplicativos que nos prestam serviços muito bons também, né? E que passam a fazer parte, na verdade, da organização da nossa vida. Eles nos ajudam a cuidar, por exemplo, de idosos, de pessoas doentes, das crianças. Já outros servem para nos alertar sobre cuidados com a nossa saúde, né? Eles lembram, por exemplo, que temos que fazer atividades físicas, controlar gastos, né? Economizar. Eles facilitam também as nossas compras, né? Aplicativos de supermercado, por exemplo, que mostram lá os preços, as promoções. Tem ainda aqueles do transporte, de bancos, que a gente consegue pagar as contas hoje com o celular. Enfim, gente, é oferecida aí uma infinidade de recursos que nos auxiliam muito, muito no nosso dia a dia. E o melhor de tudo, né? Eles podem ser usados a qualquer hora e em qualquer momento. Para a gente conversar um pouco, então, sobre estes recursos, o Adriano Lima está aqui comigo. O Adriano, que é professor e também analista de tecnologia da informação. Adriano, bem-vindo de volta aqui ao nosso programa, viu? Bom dia. Bom dia, Síria. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, pela participação aqui com vocês. Conta pra gente, eu tive uma informação que o Brasil está liderando aí o uso dessa tecnologia de aplicativos. É isso mesmo? Nós estamos tão conectados a esse ponto? Síria, o brasileiro, né, ele já é um ser humano criativíssimo, né? E à medida que a tecnologia cada vez mais amplia aqui no Brasil, né? Novos aplicativos, novas ideias são criadas, né? Novas soluções são desenvolvidas, né? Com o sentido de poder resolver esse dia a dia nosso, porque os aplicativos, como você bem falou, eles resolvem hoje parte de muita coisa do que a gente consome. O nosso comportamento diário mudou. Então, a forma hoje como a gente pega um transporte, a forma hoje como a gente vai fazer uma atividade física e quer ter o controle dessas informações sem estar o tempo todo ali junto ao médico, né? Junto a um fisioterapeuta, né, sobre os cuidados com a nossa saúde. Então, o Brasil, diante dessa criatividade toda, ganhou aí um grande volume de pessoas que hoje têm essa capacidade de, com o estalo de uma ideia, desenvolver uma aplicação que vai solucionar um problema, porque essa ideia sempre vai partir de um problema que a gente possui. Às vezes a gente tem uma necessidade, então surge um aplicativo, Exatamente. Né? Para ilustrar isso que você falou, que a gente está falando, nós temos um gráfico aqui, eu vou pedir para colocar, para a gente analisar. Olha só, gente, olha o Brasil lá em cima, em primeiro lugar, né? Nós somos criativos, então, e dependentes dessa tecnologia. Estamos nos tornando cada vez mais dependentes, Cada vez mais dependente, porque é muito prático, né, Síria? Hoje a maneira como eu vou pedir agora comida, né, que hoje é o boom aí, hoje você pedir uma alimentação, ela é muito prática, chega muito rápido e o custo, né, o valor, ele é muito baixo. Então, o Brasil, diante de todas essas ideias que vem surgindo no mercado brasileiro, está cada vez mais atingindo um patamar que está evoluindo como países, como a Índia, por exemplo. Pois é, né, onde a inovação ela é muito Japão forte. Também, né? O próprio Japão. Então, o consumo do brasileiro, ele aumentou muito diante dessa tecnologia de baixo custo, que hoje está muito à mão de todos, né? E o acesso a ela é muito prático. Então, hoje, para mim pegar um transporte, em 5 minutos eu consigo um transporte por um aplicativo, sem precisar ligar para alguém, sem precisar gastar um valor acima do que eu gastaria, né? Porque o brasileiro, muito dessa criatividade, vem também das dificuldades que a gente hoje tem, né? Quanto às questões financeiras. Então, isso é um auxílio. E a gente falava de tempo no último bloco e ajuda aí a gente a economizar, ganhar tempo, na verdade, né? Também muito esses tempo. aplicativos. Agora, olha aqui essa informação nesse gráfico. O brasileiro era na parte anterior, que utiliza em média
11 aplicativos por dia. E não só isso, ele usa 11 aplicativos por dia e costuma ficar numa média aí de 180 a 200 minutos conectados nestes aplicativos, né? Ou seja, então, 3 horas. 3 horas, É cerca muita de coisa, 3 horas. gente, É muita coisa que ele consome, né? Agora, o que deve ser observado, né, dentro de toda essa pesquisa é que esses dados, eles são muito oriundos dessas novas aplicações que são desenvolvidas no dia a dia. Então, enquanto a gente está aqui conversando, Cília, pode ter certeza que 1 ou 2 aplicativos acabaram de ser lançados. E a tendência é essa agora para o futuro? A tendência certamente é, né? Principalmente aí com as facilidades que esses aplicativos nos dão e a agilidade que ele oferece, sem a necessidade de eu ter que ter uma pessoa diretamente vinculada a ela, né? Vinculado aí à própria inteligência artificial que hoje esses aplicativos possuem. É o que você falava, né? Da média de minutos por dia em aplicativos, usando os aplicativos, Exatamente, então. né? Essa não é uma pesquisa tão recente, mas ela tende, né, hoje a só aumentar, então mostra que o brasileiro, ele fica conectado, né, numa média aí de 180 a mais de 200 minutos por dia, né? Então é muito tempo consumido, né, com esses aplicativos. É muita coisa. Agora, tem que pensar nesse tempo também, se é um tempo útil, né? Aí é que eu acredito que o brasileiro, as pessoas de uma forma geral, tem que ter cuidado para aproveitar esse tempo da melhor forma possível, Exatamente. né? E às vezes eles não se preocupam muito com a questão da segurança também, né? Nesse gráfico aí que ele está apresentando, você pode observar ali, ó, que o Brasil, né, o total de aplicativos que ele tem instalados e está utilizando, o Brasil ali está numa média de 80 a 90 aplicativos. Só que observa, Cília, que Por desses pessoa, 80... por aparelho? Por pessoa. É muita Agora, você coisa. observa que dos 80 aplicativos, ele usa metade. Exatamente. E o que fica fazendo o quê? Ocupando a memória do aparelho. Ocupando memória. E aí, o que acontece? Eu oriento muitas pessoas a observar aplicativos que são desnecessários, né? Aplicativos que são supérfluos, porque às vezes você vai por uma propaganda ou porque alguém disse, tem uns aplicativos que é de moda, né? Como um aplicativo há pouco tempo atrás que envelhecia o rosto das pessoas. Pois é. Isso virou uma moda Usou que uma todo semana mundo baixava. só. Depois acabou. Ninguém né? lembrava. E a ideia daquele aplicativo era simplesmente, né, captar informações para que pudesse enviar outros tipos de dados. Então tem que ter muito cuidado com isso. O brasileiro, embora criativo, ele baixa muita coisa que às vezes só vai usar uma vez. Então, o que eu oriento é assim: baixe um aplicativo que você vai ter o costume de usar, aquilo que é para o seu fim. Eu uso muito aplicativo de transporte, ótimo. Ok. Né? Então você vai usar no seu Vale dia a a dia. pena ter. Vale a pena, né? Agora eu baixei um por curiosidade. Se é só por curiosidade, então apaga. Né? Foi Testa só para no momento testar. lá né? tira. Alguém falou, é legal? Ah, não, mas não me atende no que eu faço no meu dia a dia. Porque isso vai acabar acumulando ali espaço dentro do seu celular, ele vai ficar travando, né? Então você vai ter aí uma série de problemas, né, que eles vão afetar. Agora, quando a gente compra um aparelho novo, a maioria já vem também com alguns aplicativos lá instalados. E aí, esses aplicativos são essenciais? Qual que é a sua dica em relação a eles? São essenciais. Esses aplicativos internos, que às vezes a pessoa vê um aplicativo muito grande e tenta apagar. Tenta apagar. Não vai apagar. É comum. Né? Isso faz parte do núcleo operacional do sistema do celular. Então, eles, por fábrica, né, eles não vão permitir que sejam apagados. A pessoa não vai conseguir, né? Muito embora tem muito videozinho caseiro de internet aí que a gente vem ensinando para como é que quebra aquilo ali. Isso é um risco muito grande, pode danificar o seu aparelho. Então, o seu aparelho novo, aqueles aplicativos pré-instalados, nem preocupem com eles. Eles têm que permanecer no aparelho, é eles que fazem com que todo o sistema possa funcionar harmoniosamente, né? Então, é necessário. Tá, eles são necessários, então essa é a dica. A segunda dica: tem ali um aplicativo que não usa tanto, desinstala. Não precisa ficar ali. Está ocupando um espaço desnecessário. Excesso de aplicativos pode trazer algum problema para o telefone? Pode travar seu aparelho. Vai aumentar o aquecimento da bateria. Também. Né? Aumenta o aquecimento, porque o aplicativo ele ocupa um espaço de memória. Quando você compra um celular, nas especificações às vezes vem informações que as pessoas desconhecem. Tem 4 GB de memória RAM. Eu nem uso essa tal de RAM, o que é isso, né? Então, essa memória é uma memória aleatória que os aparelhos utilizam para as aplicações poderem ser utilizadas, né, simultaneamente. Entendi. Senão eu teria que usar uma, para usar outra eu teria que fechar essa, encerrar essa e entrar em outra, né? Então, a sugestão é que esses aplicativos que você não usa, você desinstale, né? E evitar esse volume muito grande de aplicativos que vão ocupar um espaço muito grande no aparelho. Ok, agora queria falar um pouco de segurança na hora de baixar esses aplicativos, né? Na hora de instalá-los lá.
Quais os cuidados que as pessoas devem ter? Porque é incrível, às vezes você vai procurar por um determinado aplicativo lá na lojinha, Sim. e aí você vê um outro idêntico, uma cópia. Aquilo ali é um aplicativo falso tentando roubar seus dados? Não, aquilo pode ser simplesmente um concorrente também, um Aham. aplicativo validado, né? Porque se ele está na loja oficial, né? Ele passou por uma homologação, né? Do próprio fabricante, né? Da própria loja, né? Do celular. Esses aplicativos, muitos são de concorrentes. Só que esses concorrentes, às vezes, eles cobram por alguma coisa. Ou eles te dão um aplicativo de graça com anúncios embutidos, onde você vai ali ter ali aquele monte de propaganda. Vai ter né? que ficar fechando toda hora. Ficar fechando toda hora, né? Então, às vezes atrapalha. Então, esses idênticos, nem sempre eles são causadores de problema. Muito embora, primeira dica, olhar quem é esse fabricante, porque geralmente lá no aplicativo vem o nome do aplicativo, embaixo dele vem lá o fornecedor. Sim. Então, quem que é esse fornecedor? Já ouvi falar? Né? É bom procurar na internet informações sobre ele? Pode procurar, ver se tem um site, né? Ver se não há nenhuma reclamação relacionada a isso, porque pode ser sim também um problema. Às vezes o aplicativo, Síria, ele é aprovado pela loja, ele é fornecido para a pessoa poder fazer download, mas internamente a ele vai capturar informações suas ou vai ter links que vão te levar, né, para uma aplicação que vai roubar algum tipo de informação. Então é importante que olhe a procedência desse fornecedor do aplicativo. Se existe um site, né? E outra, na própria loja também tem as resenhas, né, que são de usuários que usaram aquele aplicativo, o que eles acharam. Muitas resenhas que eu fico observando falam lá, por exemplo, eu instalei meu celular, fica travando. Mas às vezes não é o problema do aplicativo. Às vezes não é aplicativo, pode ser porque outro o seu problema. celular tem 80 aplicativos, você usa 40. E tá né? travando. Então entra dentro dessa métrica e está travando. Né? Então, nem sempre vai ser problema do aplicativo, mas a segurança nesse ponto principal aí é observar, né, quem é esse fabricante. Esse tá? é o primeiro passo para reconhecer um aplicativo falso. É o primeiro passo, Tá. aí depois observar as resenhas, né, dos usuários que utilizaram, se não tiveram nenhum tipo de problema, né? Observar se é um aplicativo que vai te vender alguma coisa, tá? Porque geralmente o falso, ele vai te oferecer uma coisa, mas no final, quando você instalar, é outra coisa que ele vai fornecer. E outra coisa também, Síria, nesses aplicativos, geralmente alguns aplicativos eles pedem que você dê acesso à câmera. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Tem alguns, você acaba de instalar, já tem lá a pergunta, né? Deseja acessar a sua câmera e o microfone. Exatamente. Pois é, e aí? Quais os cuidados que as pessoas devem ter nesse momento? Os cuidados principais é saber. Aí é questão de bom senso. Esse aplicativo, o que ele vai me fornecer, tem necessidade de usar minha câmera? Por exemplo, o que a gente comentou agora há pouco, que envelhecia o rosto. Ele tinha necessidade de usar a câmera, porque ele precisava da sua foto. Exatamente. Muito embora eu poderia usar já uma imagem pronta, sem ser da câmera. Mas mesmo assim eu preciso dar acesso a ele, porque ele depende dessa informação. Né? Já outros aplicativos que não tem nada a ver, aí o aplicativo eu entrei num aplicativo para pedir um transporte. Né? Eu tenho que dar acesso à minha lista de contatos, à minha agenda? Não, o que eu preciso dar para ele é a minha localização. Então, o meu GPS precisa estar ativo, porque ele depende de saber onde eu estou, você está. para calcular a distância que ele vai gastar e para onde eu vou. Então, aí depende, é questão de bom senso. Aplicativos que geralmente vão te pedir uma informação que não tem nada a ver com o que ele oferece para você, já pode desconfiar. Tá, ficar atento. Agora, no quesito de segurança, nós temos novidades aí quanto recursos de autenticação? Temos. Já é uma novidade já passada, mas pouca gente ainda conhece, né? Que é o que a gente chama de autenticação de 2 fatores, né? O two-factor, como o pessoal conhece mais, que são aplicativos geralmente, né, americanos, então tem essas nomenclaturas. Esses aplicativos, eles dão segurança quando você vai autenticar, né, em algum tipo de serviço que dependa de você entrar com um login de usuário e uma senha. Por exemplo, um aplicativo de banco. Você precisa entrar com seus dados bancários. Você precisa de entrar com a sua senha de internet. Esses aplicativos, eles geralmente só instalados, seria muito fácil instalar um aplicativo do seu banco, colocar a sua agência, a sua conta e tentar um aplicativo que vai quebrar a sua senha. Então, olha o risco que eu estou correndo. Então, os bancos hoje, eles têm esse tipo de autenticação de 2 fatores. Geralmente, na maioria dos bancos, após você tentar fazer a primeira autenticação, ele vai te pedir para validar o seu telefone, se é você mesmo que está usando aquele telefone. E às vezes a pessoa tem preguiça de fazer isso, mas é extremamente importante para a segurança. Extremamente. Aí ele vai te mandar um SMS com um código. Esse código, só você, dona do seu aparelho, que é detentora do seu número, é quem vai receber. Se outra pessoa tenta fazer isso,
esse código vai parar em você. Ó, mas eu não fiz isso. Então, você já sabe que alguém está tentando acessar a sua conta bancária, né? Agora, muitas aplicações não usam só a questão do SMS, porque o SMS ele tem um custo, né? Então, geralmente, serviços maiores, como bancários, né, que vão fazer o uso do SMS. Outros serviços menores, eles autenticam a partir de um aplicativo que gera também uma numeração. Eu tento autenticar nele, eu tenho que entrar num outro aplicativo que gera um código, né? Esse código pode ser um QR Code, né, que é um código de barra hoje mais inovador, mais seguro, e a partir dele ele vai gerar um código aleatório. Só esse código é que vai valer. O interessante é que esse código ele tem um período de expiração, de coisa de 30 segundos. Então, se em 30 segundos eu não usar ele, ele expira e aí ele muda. Eu tenho que gerar outro código e apresentar. Então, todo serviço que te oferecer a autenticação de 2 fatores, é recomendável que se use. Hoje até as contas de e-mail são assim também. Adriano, volta mais, por favor, porque fala de tecnologia, gente, é tão bacana e está no nosso dia a dia, né? Nosso tempo hoje acabou, mas a gente convida a voltar para a gente falar mais vezes sobre isso. Com certeza. Eu Muito obrigada, viu? Bom dia para você. Obrigado você, Círio. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos conhecer o trabalho da infância e adolescência missionária. Daqui a pouco.